Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista, trazendo para vocês o resumo do dia de hoje. Falar aqui também sobre um pouco do pré-jogo de amanhã, jogão de bola, 12ª rodada, Atlético Paranaense, Clube do Remo. Antes de começar a passar as informações, peço para que a galera possa se inscrever no nosso canal, compartilhe, deixe seu like e aquela galera que puder dar uma força, vire membro do nosso canal, torne-se membro, apenas R$ 7,99 por mês. Você clica aqui embaixo, tornar-se membro, e você vai estar ajudando o nosso canal. E quem quiser patrocinar o canal, eu vou deixar o nosso WhatsApp de contato, para que você possa dar aquela força. E vamos agora falar um pouco aí sobre o nosso patrocinador, e daqui a pouco a gente já volta aí para trazer as informações do Clube do Remo e falar também sobre um pouco da projeção de técnico e o que esperar do jogo de amanhã. Basicamente vamos fazer aí um pré-jogo, vamos ficar com o nosso patrocinador. Você de Belém e região que está precisando de manutenção no teu computador, no teu tablet e no teu notebook, K2 Informática. Orçamento sem compromisso. Seu computador ou notebook deu problema? Fale com o Pablo K2. Instalação de programas, formatação, limpeza. Chame agora no WhatsApp DDD 91 99913 5790. K2 Informática. Tudo para o seu computador. Repetindo, WhatsApp 91 99913 5790. O Clube do Remo enfrenta amanhã, 18h30, na Arena da Baixada, lá no Paraná, o Atlético Paranaense, jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falando em 12ª rodada, essa 12ª rodada começa hoje com 2 jogos, né? Inclusive o Vila Nova terminou agora há pouco, perdeu em casa de 3-0 do América Mineiro, né? A imprensa goiana, que tinha aí o Vila Nova como um time que já tinha praticamente subido para a Série A, declínio total. A gente nunca tem que falar muito, ser pianinho, pé no chão e manter a humildade sempre. Daqui a pouquinho, às 9h35, tem o segundo jogo aí da 10ª rodada, campeonato que vai ter jogos aí no sábado, no domingo, entre Paysandu e Botafogo. Tá? Mas falando especificamente do jogo do Clube do Remo, o Clube do Remo joga amanhã diante do Paraná. O Paraná aí vem com alguns desfalques, sem o seu treinador na beira de campo. Time, como nós falamos no vídeo de ontem, muito pressionado, e o Remo tem que aproveitar esse momento. O Remo, em cima da hora, aí vai ter 2 desfalques. 2, vamos colocar 3 aí, né? Os 2 laterais, o Marcelinho sentiu uma contusão e não viajou, e assim como o Sávio também, que sentiu um incômodo muscular e não viajou para o Paraná. O Felipe Viseu não se recuperou também a tempo, não viajou. E o reforço, o Marrone, não está machucado, mas também não viajou para estar à disposição amanhã. Então o Remo vai ter esses desfalques aí importantíssimos no caso do Marcelinho e do Sávio, já que o Viseu é um reforço, ele não ter ido. Então o Clube do Remo vai aí ter que modificar as peças. Provável time do Clube do Remo amanhã com o Marcelo Rangel. Aí vem a dúvida ali, né? Cadu ou Pedro Costa. Eu, se fosse o técnico, iria com Pedro Costa, porque Cadu, já demos aqui a opinião, nem vamos perder nosso tempo, né? Klaus, Reinaldo e Alan Rodrigues. No meio de campo, a volta do Caio Vinícius, Pavani e o Pedro Castro. No ataque, Janderson, Adailton e Pedro Rocha. Bom, time do Remo, como nós falamos aí, tem que ir em busca da vitória, precisa de sequência de vitória. O Flávio Garcia, esse daí, gente, é o último treino do Remo em Belém. Ok? O Remo já está no Paraná. De repente pode ter surpresa na escalação. Eu já falei para vocês aí que, ao meu ponto de vista, o Pedro Castro não tem condições de ser titular. E a gente tem um reforço aí, que é o Davó, que está no banco. Aí aquela opinião, antiga opinião, né? Por que contratar um reforço que vem de Série A para ficar no banco e deixar o Adailton jogando? Será que não seria mais prudente, de repente, começar o jogo amanhã com o Davó no lugar do Adailton? Já que o Adailton, teoricamente, seria um cara mais agudo para colocar velocidade no segundo tempo, principalmente ali depois dos 20 minutos do primeiro tempo. De repente, não seria mais prudente, ao invés de entrar com o Pedro Castro, entrar com o Regis, para que o Remo pudesse, de repente, ter um time mais coeso, mais letal, de repente, com Marcelo Rangel, Pedro Costa
Klaus, Reinaldo e Alan Rodrigues, Caio Vinícius, Pavani e Regis, Janderson, Davó e Pedro Rocha. É o meu ponto de vista. E aí vem aquela tal da incoerência, né? De repente, se o Felipe Vizeu tivesse condições, de repente ele até seria titular. E é essa interrogação que fica na minha cabeça, de repente, de milhares de torcedores do Clube do Remo. Até que ponto vai um treinador, entre aspas, da casa, ser o técnico do Clube do Remo? Fica aquela pergunta, né? Por falar em técnico, a gente tem aí essa novela que já está perdurando a semana toda. No meu ponto de vista, o Remo não vai anunciar nada até amanhã, não vai anunciar nada domingo, e muito menos na segunda-feira. Eu acho que no final das contas, tudo vai depender do resultado do Flávio Garcia, do jogo de amanhã, tá? Diante do Atlético Paranaense. O que eu quero dizer para vocês? Mesmo eu não concordando, como eu falei, mesmo eu não concordando, de repente até mesmo uma avaliação da diretoria, de repente até do Marcos Braz, se o Flávio Garcia trouxer ali uma vitória, um empate, de permanecer com esse técnico até o repar. E aí, tem um pouco de lógica que o Remo também não tem que se apressar muito para poder se valorizar no mercado. Por que eu estou falando isso? Os técnicos que estão que conversaram com o Clube do Remo, logicamente querem tirar vantagem. Em que sentido, Diego? Se a pedida não é muito alto, 2 anos de contrato. Foi assim com o Barbieri, que queria 2 anos de contrato, e o Remo não aceitou, queria dar apenas 1. E está sendo assim com o Antônio Oliveira, que além de pedir um salário absurdo, pediu aí 2 anos de contrato, significaria dizer que a multa passaria de R$1.200.000 por mês. E não é fácil, porque um técnico que já vem pensando em multa de rescisão, para mim já é um técnico fracassado, né? Porque o técnico tem que vir com espírito de vitória. Então, a partir do momento que o técnico cria uma situação contrária, já falando sobre multa de rescisão, para mim é um técnico que não pensa em levar, de repente, o time do Clube do Remo adiante, que é a realização de um sonho, que é conseguir o acesso no final. Então é isso, gente. As negociações estão travadas aí com o Antônio Oliveira, português ali, treinou aí grandes clubes do Brasil. Por último aí, a equipe do Sport, que não passou nem 25 dias no Sport, foi demitido com 4 derrotas. Talvez a culpa nem seja do técnico e sim do elenco, mas o que eu posso falar para vocês é que a semana aí basicamente foi de muita conversa e não teve avanço na busca desse técnico, né? Então, uma parte, a coerência do Remo, ela foi ótima, excelente, no sentido de se valorizar e não abrir a guarda, não abaixar a guarda para empresários, para staff de técnico, para se comprometer e ter problema financeiro lá na frente. Então, eu acho que é importante esperar o jogo de amanhã, é importante de como as coisas vão se comportar para que na próxima semana, a partir de segunda-feira, o Remo possa retomar essas negociações aí, tá? Então, hoje também, o Sport fez o pagamento da multa rescisória lá do Daniel Paulista, que não eram 500 mil, e sim 330 mil, sendo que desse valor 230 para o Daniel Paulista e 100 mil reais para a comissão técnica que faz parte ainda da comissão técnica ali do Daniel Paulista, tá? Fala um pouquinho aí, galera, bem rapidamente, para a gente não prolongar muito o vídeo, sobre esse episódio de racismo do Sávio aí, né? A gente repudia, no dia de hoje isso daí não tem mais espaço, não tem vez, mas o que me chama a atenção é que o futebol, ele já está perdendo a graça no sentido de que o cara não pode dar um drible, né? Questão do racismo aí, e principalmente se tratando de Remo e Paysandu, onde historicamente sempre houve zoação, né? Só que as pessoas, elas extrapolam a questão do bom senso, tá? Então fica todo o nosso repúdio aí, a gente está sempre com o Sávio, não só com o Sávio, né, pelo fato de ser um jogador do Clube do Remo, mas qualquer tipo de jogador que sofra esse tipo de situação aí constrangedora no dia de hoje. Então a gente deseja força para o Sávio aí, e que ele possa também se recuperar do desconforto muscular que ele sentiu e que possa vir reforçar o nosso time. Sobre a questão da lateral direita, é aquilo que nós falamos, né? O Marcelinho aí já vem numa sequência aí de oscilação em participação de jogos, né? Ele passou aí, teve uma contusão, na próxima semana sentiu a lesão, voltou contra o Operário, sentiu no primeiro tempo e saiu.
Sentiu também um desconforto respiratório, inclusive fez o exame hoje. Até então, os exames preliminares, tudo ok, mas o Jean Clay ali, médico do Remo, achou melhor ficar em Belém para fazer mais um exame específico, uma ressonância magnética hoje, para ver e confirmar para que ele talvez possa estar à disposição no reparo. De repente, seria muito interessante recuperar o Marcelinho 100%. A gente não tem lateral direito, nós falamos isso aqui há quase 20 dias atrás, que o Remo precisava buscar um lateral direito. O Marcelinho é um dos melhores laterais direitos que nós temos na Série B, mas não tem reserva. Não tem reserva, Cadu não tem condições. O Pedro Costa, desculpa, é tanto Pedro no Remo, é o cara que de repente amanhã seria o cara ideal para a partida, pelo menos com um pouco de experiência, para pelo menos ali marcar aquela bola pelo lado direito do Clube do Remo, né? Então, galera, as informações do Clube do Remo são essas aí. Amanhã vamos tentar fazer um pré-jogo antes da partida, por volta aí de 16h30 a gente começa esse pré-jogo aí, porque a partida começa às 18h30. Mais uma vez eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, compartilha, torne-se membro, você está ajudando o nosso canal, e quem quiser patrocinar o nosso canal, no início do vídeo eu coloquei ali o nosso WhatsApp para que vocês possam entrar em contato. Até a próxima, fiquem todos com Deus, tchau!